são os estudos linguísticos. Desculpa o atraso, aí a gente teve alguns problemas aqui, problemas técnicos, a gente não estava conseguindo entrar no sistema, né? Mas eu estou aqui agora com a professora Denise. Tudo bem, professora? Boa noite, Júlio. Boa noite. Então vamos lá, vamos falar sobre essa disciplina. Essa disciplina se propõe a apresentar, né, os conceitos fundamentais aí que constituíram a linguística, né? Que termos que são esses que a gente pode definir nessa disciplina? Então, gostaria de dar boa noite, né, aos nossos alunos que estão aqui acompanhando, e começar dizendo que trata-se justamente de uma disciplina de introdução aos estudos linguísticos. Então, o que significa falar de linguística? E aí pensar que a linguística ela tem um lugar específico no campo das ciências humanas, é uma disciplina, mas ela se constituiu como disciplina muito recentemente, se você pensar em termos de disciplina, porque ela começa a se delinear, a ter as suas características próprias a partir do início do século XIX. Mas se fala do objeto da linguística desde que o mundo é mundo. Então, antes de nós termos uma definição de disciplina com a publicação específica desse livro, que nós podemos depois falar mais um pouquinho, se for o caso, no início do século XIX, início do século XX, mas tudo que se pensava antes, desde que o homem começou a se comunicar ou a pensar a língua, já é um objeto para ser, né, estudado. Então, os estudos linguísticos como campo de saber, ou a linguística como campo de saber, é muito antiga. E, como disciplina, ela surge no início do século XX, com a publicação do curso de Linguística Geral. Uhum. Pessoal, caso vocês tenham dúvidas, aí já podem mandar para a gente, que a gente vai respondendo aqui. Professora, a gramática tradicional ela tem essa característica prescritiva, né? Enquanto que a linguística ela é mais descritiva, a abordagem dela, né? Quais são essas diferenças entre essas duas abordagens? Então, quando a gente pensa na disciplina linguística, instaurada a partir, como eu disse, da publicação do livro, o grande divisor de águas vai ser olhar para a língua de modo muito diferente do que se fazia tradicionalmente, em especial pelos estudos da gramática tradicional. Quando a gente fala em gramática, pessoal, é importante nós entendermos que existem vários tipos de gramática. Esta gramática que vai bater de frente, ou seja, que tem objetos ou estudos diferentes dos pressupostos linguísticos, é a gramática tradicional. Então, isso vamos tentar deixar bem claro. Gramática tradicional prescreve as normas da língua. Quando você vai a um médico, ele prescreve o tratamento que você precisa fazer para a sua doença. Tomar o antibiótico de 8 em 8 horas. Se você não tomar esse antibiótico, você pode ter problemas sérios com aquela doença. A gramática prescritiva, ela faz isso. Ela diz o que é certo e o que é errado. Então, ela diz, por exemplo, que não se pode começar frase com pronome oblíquo átono. O que é isso? Você não poderia, segundo a gramática, dizer me empresta o seu livro. Começar com esse me seria um erro. Ora, prescrever uma regra como essa, pensando a língua no seu funcionamento, é uma coisa que não funciona. Todos nós brasileiros aqui usamos o pronome para iniciar frases. Outras coisas que a gramática prescreve que nós usamos, ou pelo menos sabemos que as pessoas usam, regências de verbos que já estão, que a gramática diz que nós devemos usar, mas que são regências em desuso. Por exemplo, você assiste ao filme. Então, a gramática normativa diz, a tradicional, não pode dizer assistir o filme. O certo é dizer assistir ao filme. Isso é prescrição, gramática tradicional. A linguística, por sua vez, ela vem com uma proposta de pensar a língua no seu funcionamento, exatamente como ela é. Não importa mais essas regras do que como você deve falar ou como você deve escrever. Ela não descarta a norma culta, ela não diz que você não deve usar a norma culta de forma alguma. Mas ela se preocupa em entender por que as pessoas não dizem mais assistir ao filme e assiste o filme. Por que as pessoas, por exemplo, podem, porque dizem, embora condenado pela gramática normativa e alvo de preconceito linguístico, que é um outro problema sério, dizer, por exemplo, ospiar
chegaram. Os piá chegou agora, professora. Os piá, condenado pela norma culta, condenado pela gramática tradicional, e a linguística vai olhar para esse enunciado, os piá, e mostrar que no funcionamento da língua, o sujeito, ele sabe que o O, marcado com o S, já é plural. Então, ele não está falando de um, está falando de mais de um. Então, de forma... No momento em que a pessoa está inserida nesse sistema linguístico, ela já internaliza que está no plural. Ela não precisa colocar o S no outro piá, na outra palavra, no piá. Então, fica os piá compreendido que não é um só. E assim funciona o sistema da língua. Então, para deixar claro, a prescrição tá para dizer, é errado dizer os piá. A descrição, que é o foco da linguística, vai explicar que as pessoas usam os piá porque a língua permite, enquanto sistema, marcar o plural no artigo e não no substantivo. Você pode marcar no artigo e não no substantivo, mas a língua não permite fazer o contrário. Você não pode marcar só no substantivo, quer dizer, o piás não está no sistema linguístico, então não existe. Uhum. E vamos falar qual que é, você está aí com um livro, né, do curso de Linguística Geral, qual que é a importância desta obra aí nisso que a gente está falando? Eu iniciava dizendo que a linguística, né, ela tem uma certidão de nascimento, no início do século XX, que é a publicação do curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure. E é sempre importante retomar, e isso está, né, é bastante conhecido para as pessoas que estudam a linguística de uma forma geral, ou que têm referência sobre isso, de que é uma obra póstuma. Saussure, ele mesmo, não escreveu o seu curso. Saussure era um pensador, um erudito do seu tempo, que no seu tempo estudava a gramática comparada. A linguística do seu tempo era essa de pegar as línguas e perceber quais eram os pontos de convergência, quais eram as conexões que poderiam ter sido derivadas de uma língua maior, uma língua mãe. O indo-europeu era uma língua muito estudada, o grego, o latim, era isso que os linguistas faziam na sua época. Saussure era inquieto com essas questões e ele dizia que era preciso estabelecer uma disciplina autônoma. E aí ele ministrou 3 cursos que foram, então, nos quais ele discutia sua proposta de constituição de uma disciplina autônoma, define o objeto dessa disciplina, que é a língua e não a fala. Isso é importante também, pessoal, a gente ter bem claro, né? A língua, para o Saussure, é esse sistema social que está depositado na cabeça de qualquer indivíduo falante daquela comunidade linguística. Eu, professora Denise, vocês não podem mudar a língua, porque ela é um sistema, e como qualquer sistema, é uma engrenagem de relações, é algo que funciona de forma autônoma, apartada de você. Mas a língua, ela se realiza, ela se concretiza na fala, que é o lugar do caos. Eu posso falar de um jeito com você, Júlio, mas eu posso usar gírias, eu posso usar gestos, eu posso usar uma série de recursos que vai fazer com que a fala não seja uma coisa tão sistemática, uma coisa tão homogênea. Ao contrário, é bastante heterogênea. Então, o Saussure vai dizer que não, a linguística precisa de um objeto, e enquanto ciência, ele vai pegar a língua, que é o objeto da sua investigação. Pronto, aí foi dado o curso, ele ministrou, como eu disse, 3 cursos, e 2 colegas que participaram muito pouco desses cursos, ou talvez nem tenham participado, pegam as anotações de quem assistiu aos cursos e faz, então, a compilação, reúne esses estudos e publica e apresenta uma proposta uma proposta, na verdade, que revoluciona. Então, hoje nós temos muitos avanços, mas todos eles partem do que Saussure propôs nesses cursos aqui, pelo menos o que se conta que o Saussure propôs. Uhum. E qual que é a relação metafórica entre o jogo de xadrez, né, e o valor linguístico? Então, eu dizia que o Saussure elegeu a língua e não a fala, e para usar os termos dele, a langue e não a parole. É importante também falar langue e parole, que é em francês.
o curso originalmente é escrito em francês, porque na tradução, fala parece que é só essa oralização. Não, a fala é essa concretude da langue, que seria a parole. O jogo de xadrez... Saussure gostava muito de metáforas, né? Ele escreve o livro com várias metáforas. Mas a metáfora do jogo de xadrez talvez seja a mais impactante, a mais importante, porque é com ela que ele vai explicar, por exemplo, a importância de você olhar para a língua pelo viés da sincronia e não pela diacronia. Então, assim, vamos lembrar que Saussure trabalha com algumas dicotomias, né? A langue e a parole é uma delas, a sincronia e a diacronia é a outra, o significante, o significado é a outra, o sintagma e o paradigma também. Então, quando ele mostra o jogo de xadrez, ele diz assim, você tem uma estratégia montada, porque sempre o alvo é eliminar o rei do adversário. Então, você tem o jogo montado. As peças, elas se movimentam em relação, uma peça se movimenta em relação à outra. Um cavalo faz o L, mas ele não pode passar por cima de um bispo. O bispo vai andar na diagonal, vai se movimentar na diagonal. Então, assim, essa movimentação das peças, o Saussure vai pensar analogamente à movimentação das peças da língua. Um artigo se movimenta junto com um substantivo, que se movimenta junto com um verbo, e que não é uma forma aleatória, existe uma regra. Existe uma gramática do jogo e existe uma gramática na língua. E aí ele diz, antes da linguística, se fazia um estudo histórico, um estudo diacrônico, dia através, cronos, tempo, então através do tempo. Queria-se saber como que uma língua era lá no latim, como é que ela evoluiu para uma língua portuguesa, uma língua italiana, francesa. O Saussure diz que nós não precisamos fazer esse percurso histórico para entender a língua. Nós podemos pegar a língua no momento em que você quer investigá-la. Então, no xadrez, ele diz, você tem um jogo de xadrez, não importa se essas peças vieram da Índia, vieram da Ásia, enfim, da onde que elas, se elas são de madeira, se elas são de vidro, não, importa como que essas regras estão sendo cumpridas naquele momento em que você está jogando. A língua, não importa de onde ela veio, com quais outras línguas ela tem relação, importa o momento em que você vai jogar o jogo da língua. E ainda, importante, Júlio, né, estou falando da diacronia e da sincronia, Saussure é claro, nós temos que olhar para a língua via sincronia. Sincronia, então, se diacronia é através do tempo, sincronia é o momento exato do recorte desse tempo que você analisa a língua. Dá para dar um exemplo? Sim, que tem, por favor. Inclusive está no material de vocês. Se você quer fazer uma pergunta, se você quer entender uma questão linguística via diacronia, através do tempo, você pergunta, por exemplo, por que o verbo por, verbo da língua portuguesa, ele é classificado na segunda conjugação. Lembrando que em língua portuguesa nós temos apenas 3 conjugações, ou 3 classificações dos verbos nas suas referidas conjugações, que é de primeira, em ar, em segunda, em er, em terceira, ir. Ora, o por não tem nem a, nem e, nem i, na sua forma do infinitivo, em algumas formas conjugadas. E por que ele está na segunda conjugação? Porque diacronicamente, você pode voltar lá para o latim e faz um percurso histórico para entender que lá atrás era ponere, que passou para poner, que passou para poer e que chegou ao por. Diacrônico. Mas eu posso também responder a isso sincronicamente. Eu pego o verbo hoje, o verbo pôr, e conjugo. Eu ponho, tu pões. Puseste, aparece a vogal temática, que é a vogal que classifica o verbo, de segunda conjugação. Então, o Saussure diz, nós vamos olhar para esse momento sem precisar fazer a história. E ainda com o jogo de xadrez, para fechar, ele mostra que essas peças, elas se movimentam sempre em relação a partir de um determinado valor. O mesmo vale para a língua. O valor linguístico é que faz com que você possa unir fonemas, morfemas, dentro de um sintagma e elaborar um enunciado. Então, esse valor linguístico é de fundamental importância.
Pessoal, alguma pergunta lá por enquanto? Acho que ainda não. Então tá, professora, uma das principais aí questões que são discutidas no Círculo Linguístico de Praga, né, que é a distinção entre fonética e fonologia, né? Em que sentido que essas áreas são diferentes? Então, vamos situar um pouquinho o Círculo Linguístico de Praga, né? Então, nós temos o Saussure, 1916, a publicação do curso. Depois de Saussure, então, os avanços que vão pegar os elementos do curso, em especial a noção de sistema, essa língua sistemática, então a noção de sistema, que será entendido como estrutura. Daí nós temos as correntes estruturalistas. Na linguística, dois grandes movimentos estruturalistas fizeram escola, né, se desenvolveram. De um lado, os funcionalistas e de outros, formalistas. Então, você tem no Círculo Linguístico de Praga, o círculo dos funcionalistas, e os grandes nomes desses círculos é o Nikolai Trubetskoy e o Roman Jakobson. Ao Trubetskoy, nós damos todos os méritos, ele é o pai que fez a distinção, então, de fonética e fonologia. É ele que vai colocar a fonologia como um campo a ser investigado na linguística. Até então se fazia, nos estudos linguísticos, havia inquietações do campo da fonética. A fonética é a parte que se preocupa com todo o aparelho fonador e a articulação do som da fala fisicamente. Então, a fonética ela vai descrever se uma pessoa diz leite, como aqui na nossa região, nós estamos em Guarapuava, né, aqui nessa região do Paraná, leite, mas se você vai para uma outra região, você pode ter leite. Então, esse t e esse t dão diferenças de pronúncia, não dá diferença nenhuma de significado, mas a fonética vai mostrar exatamente o que você fez com a tua boca, com a tua língua, com o ar, para você articular esses sons. O mesmo vale para os R's, que são os mais, né, se você está no interior, ou mesmo na nossa região, que você fala porta, você vai para o Rio de Janeiro, falam porta, em São Paulo, porta. Então, essas pronúncias, que são os sons articulados, a fonética descreve. A fonologia, daí é o avanço e a grande importância do Trubetskoy, ela não vai se preocupar com esses sons que não implicam alteração de significado. Ela vai descrever minuciosamente todos os elementos que compõem o fonema. Então, para ela interessa você descrever o R, se ele está sendo pronunciado num signo linguístico, que dá a diferença entre carro e caro. São dois signos diferentes. A fonologia se preocupa com isso. Ela se preocupa se você está dizendo pato ou bato, que são dois fonemas muito, muito próximos, que só alteram por uma questão de sonoridade mesmo, quer dizer, um é sonoro e o outro é surdo, né? Um fonema é sonoro, o faca e o vaca, é muito fácil da gente perceber que eles são muito, muito, muito próximos. Você faz assim, ó, e vai falar o f do faca, não vibra as cordas vocais, não vibram as cordas vocais. Se você falar vaca, o V de vaca, as cordas, elas friccionam, elas vibram. Então, é só essa diferença que tem entre um fonema e o outro. A língua, os dentes, eles encostam no mesmo lugar, o ar sai da mesma forma, enfim, toda a articulação se dá igual, mas a produção depende de um traço distintivo. Então, veja, a fonologia vai se preocupar com elementos que estavam aqui, já estavam sinalizados. Você precisa comparar, né? Uma coisa só existe em oposição à outra. O f de faca existe em oposição ao v de vaca. Percebe? Então, essa é a grande diferença em fonética e fonologia. Uhum. Tem uma pergunta lá da Celina. Boa noite, poderia falar um pouco mais do curso de Linguística Geral? O curso de Linguística Geral, ele tem uma série de complexidades, mas, assim, eu acho que o fundamental mesmo para vocês entenderem para vocês, né, um lugar para vocês desenvolverem cada vez mais os estudos linguísticos, é entender que essa obra é esse divisor de águas e que ela estabelece
o objeto, um método que vai fazer da linguística uma ciência. Então, entender o que é língua, entender como ela se diferencia da parole, é um dos elementos fundamentais do curso de Linguística Geral. Eu vou colocar isso, né, para falar um pouco mais. Saussure, ele, no começo do curso de Linguística, ele explica, por exemplo, que as pessoas precisariam de uma ciência, naquela época ela não existia ainda, que desse conta de explicar todos os signos, todas as formas de produção de sentidos das sociedades. Então, os signos não verbais, por exemplo, né, um sinal de trânsito, uma música, um gesto, teria que ter uma ciência que desse conta desses elementos, que ele vai dizer que tem que ser uma semiologia, uma semiótica, que é a que vai ser estudada pelo Charles Sanders Peirce. Saussure disse que nesse universo, seria o universo da linguagem. E a linguagem, ela é multiforme, diz o Saussure, ela é heteróclita. Ora, o que significa isso? Extremamente complexa, extremamente heterogênea. A linguagem, ela é povoada de muitos, muitos elementos que você não consegue descrever. Dentro desse grande universo que seria o objeto da semiótica, Saussure diz que a linguística, então, era uma ciência para pensar numa parte dessa linguagem, que é a língua. E aí ele vai separar a língua da fala. Então, importantíssimo. Saussure pega a linguística, pensando dentro de uma ciência maior que é a semiótica, estabelece o objeto. Ao estabelecer o objeto da língua, como objeto da linguística, a língua, ele está chamando para esse campo aquilo que, trazendo para um campo específico, aquilo que muitos outros campos tentavam descrever, né? A língua era objeto de interesse da antropologia, da história, da literatura, da filologia. Aí que ele vai explicar o que é língua. E aí é importante. Ele vai dizer que a língua é sistemática, homogênea. Ela está depositada na cabeça de cada indivíduo falante que não pode alterá-la. É esse sistema que vai ser a grande revolução a partir dos estudos do Saussure no curso de Linguística Geral. Uma pergunta do Guilherme, ele pediu para falar um pouquinho mais também sobre a langue e a parole. Então, retomando, né, a langue, que é a língua, portanto, o objeto da linguística, o Saussure vai então pensar, o objeto da linguística é a langue e não a parole. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, a langue, ela é sistemática. Acompanhem bem comigo, pessoal. Quando você fala sistema, você tem, por exemplo, o sistema solar, né? Você tem um movimento dos planetas com relação ao Sol que você não pode alterar. Você não pode inverter os planetas porque é o boom e a catástrofe, né? Ninguém sobre... Você tem um aparelho, você tem um sistema respiratório, que é por onde entra o ar, como é que você processa. Se você mudar isso, provavelmente você morra. Quer dizer, o sistema linguístico tem que ser pensado dessa forma. Você não pode alterar o sistema, e ele não pertence a você enquanto indivíduo, ele pertence à comunidade linguística. E é assim que funciona, e é por isso que o Saussure vai olhar para a língua, porque ela é homogênea. A língua portuguesa, ela é um sistema para todos nós. Entretanto, o uso que o falante faz da língua, da langue, é a parole. E aí é o lugar que você não controla, porque você pode usar sinônimos, você pode usar variações linguísticas, você pode usar uma série de recursos que a fala lhe permite. Mas você vai lá buscar no sistema, na langue, e vai fazer um uso concreto dessa langue. Aí você tem a fala. Eu quero repetir. O objeto é a língua e não a fala. Tá certo. A Rosi Clay, ela está perguntando, né, para falar um pouquinho sobre a abordagem behaviorista, que é exatamente o que eu ia perguntar a seguir aí, né, do Bloomfield e Chomsky, né, que são os dois importantes linguistas aí que a gente não comentou ainda. Tá certo. Então, nós vamos sair então agora um pouquinho desse lugar específico do curso de Linguística Geral, porque daí, a partir do curso, eu dizia, né, tem desmembramentos, tem desenvolvimentos estruturalistas. E falávamos do curso do Círculo Linguístico de Praga, portanto, na Europa, mas lá nos Estados Unidos, de forma um pouco concomitante, no início das primeiras décadas do século XX, na década de 20, mais precisamente, ali,
um grande linguista, o Leonard Bloomfield, a ele é dado todos os créditos, ou os principais créditos, de pensar a língua dentro de uma visão mecanicista. Então, ele vai fazer, é o grande estruturalista da linguística. Ele olha para esse sistema que pensou o Saussure e mostra como que a língua ela se dá numa engrenagem absolutamente de forma mecânica, no sentido de que é apartada desse sujeito histórico, né? É a língua por ela mesma. Então, ele vai pensar nos morfemas, nas conjugações verbais, e ele vai se pautar na concepção behaviorista para aquisição de linguagem. O Bloomfield, o que é a concepção behaviorista? Ela vem de uma perspectiva da psicologia, que entende que tudo deriva de uma relação de comportamento. Então, os behavioristas entendem que uma aprendizagem se dá por um estímulo e resposta. Quando você estava lá na escola e que você tinha que repetir à exaustão uma determinada palavra para você compreendê-la e internalizá-la, isso é um comportamento. Então, o behavior vem dessa noção de comportamento, né? Então, essa é a prática que orientou os estudos do Bloomfield, mecanicista, comportamentalista, porque pautado nas teorias behavioristas. Depois de Bloomfield, nós vamos ter na década de 50 o Noam Chomsky, que vai dizer que não, a língua ela não tem um funcionamento como previu o Skinner, que é o grande nome do behaviorismo. Então, ele vai dizer, em exemplos, para o Bloomfield, uma criança poderia aprender porque ela repete o que os pais falam. O Chomsky vai dizer que não, isso não tem fundamento, porque uma criança que fala eu fazi, ela não ouviu o pai ou a mãe dizer di e fazi. Ela vai fazer ela tem um dispositivo, um input de uma competência linguística para fazer associações. Então, ela sabe que existe o comi, o vi, aí ela pega o di e o fazi. Noam Chomsky vai bater forte e vai dizer palavras muito pesadas, inclusive, para refutar toda a teoria orientada pelo behaviorismo. Para ele, não. A língua e a aquisição de linguagem não se dá por estímulo-resposta, pelo menos não como essas teorias, né, se pensaram, se propuseram. Por enquanto, acho que nenhuma pergunta ainda, né, pessoal? Professora, para a gente, enquanto manda alguma pergunta lá, você pode falar como que vai ser a prova, a avaliação deles? Prova é prova, né, pessoal? Então, a preocupação é realmente fazer uma tomada geral de todas as questões que foram, né, encaminhadas nessa disciplina, com o intuito primordial de que vocês tenham, assim, com muita clareza esses conceitos, esses elementos, porque a partir disso é que as outras disciplinas linguísticas, vocês vão conseguir estar mais confortáveis e conseguir realmente aprender, né, aquilo que é importantíssimo para a formação de um professor de língua portuguesa, um profissional de letras. Então, serão questões, algumas objetivas, algumas bem claramente marcadas, assim, tem muitas que qual é a incorreta? Então, eu coloco uma série de afirmativas e tem uma que não procede, está errado. Então, atenção, porque é a incorreta. Tem falso verdadeiro, tem para preencher algumas colunas, mas também tem questões dissertativas para vocês ficarem à vontade para poder escrever, responder, né, às urgências, as questões que aqui estão. Uhum. E, professora, quem quiser se aprofundar mais a partir dessa disciplina em continuar nos estudos linguísticos, você recomenda que leia o curso geral ou existe uma obra mais introdutória, mais didática, assim, ou já vai partir direto para essa que é a base, né? Ao longo da disciplina, Júlio, eles tiveram orientações para ir direto ao curso, eles tiveram acesso ao PDF, e é fundamental, né, primordial, interagir com a própria obra do Saussure.
Mas importante também é sempre buscar leitores de Saussure, comentadores do Saussure. E são muitos, né? Tem textos muito bons, tem textos nem tanto, mas eu tentei colocar nas orientações das atividades, artigos, e eu digo assim, quem fez as atividades que foram encaminhadas e que farão ainda até, né, o dia da prova, leram com carinho e cuidado o e-book, que eu tento fazer muito do que eu falei aqui é exatamente como está sendo explicado lá no e-book. Essas atividades, o e-book, enfim, e os artigos, os textos que foram encaminhados ao longo, com certeza é um caminho para que quem quer continuar os estudos linguísticos vai ter uma base bastante sólida, acho que uma base bastante coerente, e a partir daí esses textos vão estar sempre sendo revisitados a cada passo que a linguística for reclamando estudos, porque eu dou aula e estudo linguística há mais de 20 anos, e eu estou sempre voltando para o curso de Linguística Geral. E é importante também dizer que o curso ele é uma obra fundante, né, de todo esse campo, de toda essa disciplina, mas muito do que se faz hoje é para refutar, é muito para dizer que Saussure não tinha razão, mas você precisa saber o que o Saussure dizia para que hoje você possa, por exemplo, pensar que a significação, o sentido, ele não é como Saussure pensava de forma tão restrita e apartada da fala, quer dizer, a langue não está tão longe da fala assim. Você precisa perceber quem é o sujeito e perceber em que lugar ele fala, de que lugar ele fala, para que os sentidos possam ser percebidos. Um exemplo aqui agora, eu estou usando uma blusa rosa. Para todos nós que estamos antenados com o Outubro Rosa, tem uma significação. Veja que isso não está no sistema, está na história, está na experiência que nós temos com a língua que diz, durante o mês de outubro, vamos fazer uma prevenção do câncer de mama, o outubro rosa, a cor rosa é para chamar atenção para esse problema, é um símbolo, tem um sentido. Na época de Saussure, isso não se podia pensar, porque ele não... Quem era a pessoa, o fato de você estar usando uma blusa, a questão não é o signo linguístico, então não era um problema para a linguística, mas hoje é. E aí que a linguística, quanto mais você vai estudando, você vai avançando, mas ela vai encantando, porque você pode usar uma caixa de ferramentas de descrição, de forma bastante, com rigor metodológico, para entender a produção de sentidos. Uhum. E quais são, poderia citar alguns comentadores aí que fazem refutações ou que dão desdobramentos dessa disciplina aí mais recentemente, assim, que chega até Tem nós? um livro que é importante, assim, eu gosto muito, as obras do José, do Fiorin, inclusive, uma das atividades foi para vocês fazerem a resenha de um vídeo dele. Aquele linguista é um dos linguistas mais renomados do Brasil e que tem uma série de textos sobre o curso de Linguística Geral, e tem um livro que é A Invenção da Linguística. Ali é uma série de outros autores que vão retomar o curso de Linguística Geral, porque ele completou ano passado 100 anos, né? Então, nessa comemoração de 100 anos da publicação do CLG, uma série de linguistas escreveram a respeito como ler o curso 100 anos depois, a importância, né, de ler o Saussure ainda hoje. E eu recomendaria em retorno à tua pergunta, a obra do José Luiz Fiorin. Tá ótimo. Acho que não temos nenhuma pergunta. Professora, para a gente encerrar, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria só de deixar, né, registrado aqui o quanto eu gostei de preparar essa disciplina, o quanto eu gostei do retorno dos alunos no fórum, né, de discussões, alguns bem interessados, assim, me perguntando questões pontuais, e com aqueles que eu tive a oportunidade de ter, né, um contato presencial, não foram todos, lamentavelmente, mas eu acho que o retorno durante a disciplina foi bastante importante, e eu quero acreditar que essa disciplina
vai contribuir sim, né, com essa formação de vocês, que será, né, ao longo de todo esse processo dos outros 3 anos que ainda tem pela frente, de extrema valia para vocês serem um profissional de letras com bastante competência linguística. Elemento primordial para você entrar numa sala de aula e dar uma aula de língua portuguesa. Eu só tenho a agradecer. Ótimo, obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.